A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 8, cujo tema é: as causas da desunião devem ser eliminadas. A lição passada, que foi a lição de número 7, nós estudamos o tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. E agora, nesta lição de número 8, nós vamos entender aí quais são as causas da desunião, pelo qual nós não devemos compactuar, mas sim devemos manter a unidade no seio da igreja. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, porque toda semana estamos postando vídeos da Escola Bíblica Dominical. Ative o sininho para que você possa receber aí as notificações. E não esqueça também de deixar o seu like, se você, é claro, gostar desta videoaula. Vamos entrar para o textuário que nos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, verso 1. Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 6 ao versículo de número 12. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas é claro, você deve ler aí em sua casa. Vamos entrar para a introdução, que nos diz assim: veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. É exatamente essa a proposta desta maravilhosa lição. Nós vamos estudar, meus irmãos, a causa ou as causas da desunião entre o povo judeu. E vamos extrair lições preciosas para as nossas vidas, para que nós também não venhamos cair no mesmo erro que o povo de Israel caiu ao ter retornado do cativeiro para a sua cidade maravilhosa de Jerusalém. Nós vamos entender que há uma unidade perfeita entre a divindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como houve uma unidade na construção do templo, assim também nós devemos ter a mesma unidade. Assim como houve a unidade na reconstrução também dos muros e também das portas e também da cidade toda de Jerusalém, assim também devemos ser e proceder. Assim como há a unidade, meus irmãos, ali na igreja primitiva, em Atos, capítulo de número 2, nós também devemos viver assim. Cristo, ele nos chamou para a unidade. A igreja, ela é um corpo, um organismo e uma organização pelo qual Cristo é a cabeça. Então nós somos os membros deste corpo, pelo qual não devemos estar vivendo em desunião. Porque se um membro estiver fora do corpo, ele apodrece. Para que o membro venha estar saudável, ele tem que estar bem encaixado neste corpo, para que o corpo venha funcionar bem. Então nós vamos aprender muitas coisas boas nesta lição de número 8. O tópico de número 1 nos diz assim: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Meus irmãos, qual era a base então da união entre o povo judeu? Em primeiro lugar, todos eram do mesmo povo. Nós já aprendemos em lições anteriores que aqueles que não tinham o seu nome escrito na genealogia foram excluídos da sociedade judaica. Então, eles eram o mesmo povo. Eles confessavam também a mesma fé
no único Deus, o Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, meus irmãos, eles tinham muitas coisas em comum. Então, esta é a base. Amém? Todos haviam experimentado também o despertamento, né, que havia iniciado pelo rei Ciro. Todos. Até aqui havia muita união entre eles. Mas aconteceu um pequeno problema que causou uma grande desunião entre o povo. Então Neemias se levantou como um grande líder e começou a resolver tudo aquilo. E aqui no número 2 vai falar: esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Meus irmãos, conforme eu disse, né, havia muitas coisas em comum entre o povo judeu, né? Todos eram do mesmo povo, todos confessavam a mesma fé. E agora aplicando para a igreja de Cristo nos dias atuais. Também da mesma forma, existem muitas coisas que nos unem. Nós somos membros de um só corpo. A Bíblia diz que a igreja, ela é um corpo formada por vários membros. E esses membros nos ligam, nos une nesse corpo. Todos nós também passamos pelo novo nascimento, pela regeneração. Então veja que existe também muitas coisas que nos unem, porque essa é a vontade de Deus, meus irmãos, que nós venhamos ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, vivendo em união. Veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são desunidos. Se eles fossem desunidos, haveriam 3 deuses. Mas como eles são unidos, há apenas um único Deus, manifesto em 3 pessoas. Então veja a unidade perfeita que há na divindade. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar essa unidade, né? Um nunca quer ser maior do que o outro. Um sempre está glorificando o outro. Um sempre está ajudando ao outro. Não é verdade, meus irmãos? O próprio Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, várias vezes, né, por 3 vezes o Pai disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu amo. Então nós vamos ver ali o amor, né, que há na divindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse mesmo amor deve estar no meio da igreja. O amor, meus irmãos, é um vínculo que nos une, porque o vínculo que une a divindade é o Espírito Santo. E o vínculo que une a igreja deve ser o amor. Nós vamos aprender nesta lição que alguns judeus não estavam tendo amor para com alguns judeus mais pobres. Mas nós devemos agir com amor. O número 3 vai nos dizer: esta união é uma verdadeira força. Sim, meus irmãos, a união, ela traz força para a igreja. Veja que os israelitas conseguiram reconstruir o templo através da união. Então foi uma força muito grande contra os inimigos. Também na reconstrução dos muros e das portas e também da cidade de Jerusalém. Porque quando o povo retornou do cativeiro, eles encontraram uma cidade completamente destruída. A Bíblia diz que a cidade estava em ruínas. E como fazer a obra de Deus? Através da união, através da unidade perfeita. Veja o que nos diz Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu não sei como alguns irmãos vão viver lá no céu, porque tem irmão que não fala com outro irmão. Tem irmão que é magoado com o outro e não conversa com ele de maneira nenhuma. Será se essa pessoa acha que lá no céu vai haver departamentos, separação?
Não, meus irmãos, é lá no céu que nós vamos ter essa unidade mais completa. Então, enquanto estamos aqui na terra, devemos manter a unidade, a união. Devemos viver em comunhão. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Veja o poder da comunhão, o poder da união. Ela é como um óleo que desce sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o sumo sacerdote da igreja? É Cristo. E ele desce sobre a barba, os ministros, e desce nas orlas, os membros. Então, quando há a união, toda a igreja é abençoada. O cabeça, os ministros e os membros. E mais, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Veja, meus irmãos, o poder da unidade. É como o orvalho do Hermon. O orvalho ele desce à noite e atinge lá em cima do monte e vai descendo sobre todo o monte até chegar lá embaixo. Então todo o monte ele é coberto pelo orvalho. Aleluia. Veja o que a união faz. Toda a igreja é abençoada. Porque a Bíblia diz, ali o Senhor ordena a bênção. A bênção vem para todos, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos aqui para o tópico de número 2. Se até aqui esta lição tem sido bênção para você, pare um segundo aí e não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, porque isso nos ajuda muito. Tópico de número 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era, meus irmãos, essa ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Era exatamente isso o que estava acontecendo com o povo. Conforme eu disse, quando o povo judeu retornou do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, eles encontraram uma cidade totalmente destruída. E ali eles começaram novamente a sua vida. E recomeçar não é nada fácil. Você, quando começa do zero e vai caminhando, é mais fácil do que você recomeçar, reconstruir. Então, os judeus estavam em grande dificuldade porque eles estavam recomeçando. Eles estavam juntando o entulho das suas vidas que eles haviam perdido por causa dos seus pecados. E ali eles começaram a construir as suas casas, os seus negócios, e algumas pessoas foram enriquecendo, e esses ricos foram oprimindo os mais pobres. Os nobres, os príncipes, foram oprimindo aqueles mais pobres. Os pobres precisavam de trigo, e eles pediam emprestado para os mais ricos, e os ricos emprestavam, mas com usura. Eles queriam juro e correção monetária. Eles queriam juros, mas eram juros abusivos, meus irmãos. E a Bíblia diz que isso é pecado. Amém? Você não pode ser um agiota. Se o seu irmão está precisando de um dinheiro, empreste para ele e não cobre juros. É claro que ele tem que lhe pagar, mas você não pode cobrar juros. Cadê o amor? Aqui não havia o amor, porque os mais nobres estavam oprimindo, meus amados e queridos irmãos, os mais pobres. Isso não deve acontecer no seio da igreja. Amém, meus irmãos? Então esse era o grande problema. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição que muitos filhos, eles foram levados cativos pelos próprios patrícios, porque eles não conseguiam pagar as suas dívidas, então eles pegavam ali os seus bens, as suas casas, as suas terras e até mesmo filhos para serem escravos. Número 2. Como se explica esta grande injustiça?
Isso explica, como se explica isso? O nome disso se chama usura. Os mais nobres estavam com usura. Os mais nobres não estavam praticando o verdadeiro amor. Qual é o verdadeiro amor? Que devemos suportar uns aos outros. Quando você suporta o seu irmão, você está praticando o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor começa por aí. Primeiro na horizontal, para depois na vertical. Se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que não vê? E quando você faz alguma caridade, alguma obra boa para o seu irmão, a Bíblia diz que você está fazendo para o próprio Cristo. Jesus Cristo, naquele grande dia, quando ele voltar, ele vai dizer para muitos: tive fome e não me deste de comer. Estive nu e não me vestiste. Estive preso e não me foste me visitar. E alguns vão dizer: mas quando isso aconteceu? E Cristo vai dizer: quando vocês negaram aos meus pequeninos. Porque quando você dá alimento para alguém faminto, você está alimentando o próprio Cristo. Quando você veste alguém que está despido, você está fazendo para o próprio Cristo. Então, meus irmãos, isso é muito sério. O povo estava emprestando dinheiro com usura. Eles queriam juros, juros muito altos. O povo era pobre e mesmo assim eles estavam oprimindo mais ainda o povo. E isso não deve acontecer com a igreja. Nós temos aqui uma grande lição pelo qual nós podemos aprender. Amém? Se você emprestar algo para alguém, não faça tal feito. Vamos para o tópico de número 3. Neemias solucionou o problema. Número 1. Neemias convocou um grande ajuntamento. Então, meus irmãos, como que Neemias solucionou este grande problema? Quando ele ouviu falar da situação do povo, ele ficou muito entristecido. Então, ele logo decidiu resolver este problema. O que ele fez? Ele convocou todas as autoridades. Isso está em Neemias, capítulo 5, versículo de número 8. E ele começou agora a dizer para as autoridades também o que estava acontecendo. E ele convocou também o povo e expôs toda aquela situação. E é interessante que Neemias, ele começa por ele mesmo. Por quê? Porque Neemias também havia emprestado dinheiro para os mais pobres. Neemias também havia emprestado trigo para os mais pobres. E nós vamos ver aqui, no número 2, que Neemias fez uma proposta reconciliadora. Qual foi a proposta? Ele disse: olha, assim como eu e meus auxiliares, porque Neemias tinha muitos ajudadores, ele era governador, ele era uma autoridade, uma pessoa importante. Então ele disse: eu e os meus auxiliares emprestamos também aos mais pobres. E nós vamos agora quitar essa dívida. Isso está em Neemias capítulo 5, versículo de número 10. Neemias disse: o povo está em grande miséria. Eu quito agora, porque tem que começar pelo líder, para que os seus liderados venham tomar como exemplo. E ele disse: eu vou quitar, eu vou perdoar essa dívida. Tem muitas pessoas que não perdoam o seu irmão quando ele lhe ofende. E ele às vezes quer fazer a oração dominical, dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, as minhas falhas, sendo que essa pessoa nunca perdoou o seu irmão. Se você quer alcançar a misericórdia de Deus, você tem que ser misericordioso para com as pessoas também. Se você quer que Deus perdoe seus pecados, você também tem que perdoar aqueles que lhe ofendem. É assim, meus irmãos. E Neemias disse: eu perdoo, eu não quero mais receber aquilo que eu emprestei. Então, irmãos, foi uma grande obra, da parte de Neemias quando ele fez tal feito. Aqui no número 3 vai nos dizer: a proposta de Neemias foi
acatada. Aleluia. Neemias capítulo 5, versículo 12. Restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias tomou a frente e o povo também fez da mesma forma. Nós vamos restituir os judeus que havia pegado alguns patrícios como escravos, restituiu. Pega o seu filho de volta, pega a sua filha, pega a sua terra de volta, a sua casa. Aleluia. Porque, meus irmãos, toda desunião que há na igreja tem que ser resolvida imediatamente. Porque a igreja perde a sua força quando há uma desunião. Neemias perdoou as dívidas e o povo também fez da mesma forma. E tudo foi voltando ao normal. Quando eu falo isso, eu me lembro de Abraão e de Ló. A Bíblia diz que havia contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. O que Abraão fez? Ele disse: eu vou resolver isso. Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eles eram parentes, meus irmãos. E mesmo assim, Abraão queria resolver este grande problema que era a desunião que estava havendo entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E eles se separaram. Porque toda desunião tem que ser resolvida imediatamente. E ali eles nunca mais brigaram. Por quê? Porque eles estavam longe um dos outros, não é verdade? Então, meus irmãos, devemos resolver a desunião que há no seio da igreja. Tópico de número 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Número 1. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. É verdade, meus irmãos, quando surge algum problema entre os irmãos, esse problema deve ser tratado imediatamente. Vocês sabem perfeitamente que Jesus Cristo, em João, capítulo 17, ele fez uma oração intercessora, dizendo: Pai, assim como há unidade entre mim e ti, que haja unidade entre eles. Jesus queria que os seus discípulos vivessem em união, em unidade. E Jesus também pediu ao Pai para que houvesse essa mesma unidade na igreja. Então, qual é o modelo de unidade para a igreja? O modelo é a unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é muito lindo, meus irmãos. E é assim que devemos viver. Quando o crente vive em unidade, ele nunca quer ser superior ao seu irmão. Na verdade, ele se sente inferior ao seu irmão, mesmo que ele tenha mais capacidade, mesmo que ele tenha mais sabedoria, mais conhecimento, mais poder financeiro. Porque é isso que tem que acontecer entre nós. O problema ali era a injustiça social. Os mais ricos estavam oprimindo os mais pobres. E sempre quando há uma desunião, um problema que está separando os irmãos, ele deve ser cortado imediatamente, seja ele qual for. Então, meus irmãos, é isso que nós devemos fazer. E no número 2 diz: problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Sim, você não pode tomar uma decisão muito dura, porque senão às vezes você vai cometer alguma injustiça, não é verdade? Esse problema deve ser solucionado carinhosamente, ou seja, com amor. Porque quando você tenta resolver o problema da desunião na igreja com amor, vai dar tudo certo. Veja que Neemias aqui, ele não espancou ninguém, ele usou o amor. Ou seja, ele usou, o carinho, a forma certa de tratar aquela situação. Nunca pela força e nem pela violência. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 9:
Bem-aventurados os pacificadores. Ou como é bom quando tem um crente pacificador no seio da igreja. Quando ele vê algum incêndio, ele já quer logo apagar aquele incêndio. Ele não quer colocar fogo, porque o obreiro ele é um bombeiro. Quando ele vê um incêndio na igreja, ele tem que apagar aquele incêndio. Ele tem que ser um pacificador. Porque a desunião, meus irmãos, ela representa uma obra da carne. Sim, a desunião é obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. Veja que aqui, meus irmãos, no caso de Neemias, a carne estava prevalecendo, na verdade, porque um cristão que está em espírito, ele nunca vai fazer isso. Se conhece de longe um crente espiritual, ele se sente inferior, porque o crente espiritual ele é educado e ele sempre vai fazer o bem, sempre vai fazer o que é certo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos de forma especial. Se você é novo por aqui em nosso canal, se inscreva. Às vezes você vê aí os nossos vídeos e não se inscreveu. Isso não enche a memória aí do seu celular, mas isso é um incentivo para nós continuarmos publicando a Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.